Olá, seja muito bem-vindo ao Imóvel CWB Podcast, onde o assunto é mercado imobiliário com foco em Curitiba. Hoje a nossa conversa vai girar em torno de financiamento de imóveis. Vamos falar sobre tudo o que acontece na jornada de comprar um imóvel através de financiamento bancário. Vamos tirar todas as dúvidas, explicar os modelos, como funciona a questão de amortização, dos juros que são cobrados e principalmente dos principais erros que os compradores cometem na hora de contratar um financiamento bancário. Para tratar desse assunto, nós trouxemos a Daiane, da Seven Correspondente Bancário, que a partir de agora vai ser a nossa parceira no podcast quando o assunto for financiamento de imóveis. Nesse episódio, ela vai explicar para nós quais são os principais erros e daqui para frente nós vamos trazer ela para tirar sempre as nossas dúvidas no que diz respeito a financiar um imóvel. Daiane, seja muito bem-vinda ao podcast Imóvel CWB. É uma honra receber você aqui, ter você como nossa parceira. Queria que você falasse um pouquinho, né, de você, da série, contar um pouco a sua história para o nosso ouvinte. Primeiramente, Ricardo, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu sou a Daiane, sou sócia na Seven Correspondente Bancário. Eu atuo no crédito imobiliário há 16 anos, então tenho aí toda uma bagagem, né, com Sim, todos os tipos de financiamento imobiliário. A nossa empresa, a Seven, está localizada aqui em Curitiba, uma empresa que hoje tem 5 anos de mercado atendendo toda a nossa região e tendo também a possibilidade de atender todo o Brasil. que legal. Então tem muita experiência aí. Com certeza você vai ajudar muito a gente a destrinchar esses assuntos aí, que é financiamento bancário. Com certeza. Então, olha só, Daiane, né? Aproveitando esse momento que você está iniciando essa jornada com a gente percebe que as pessoas começam essa coisa do financiamento bancário, de procurar comprar um imóvel financiado, mas elas geralmente começam pelo imóvel. Depois elas vão, quando elas acham o imóvel, que elas vão pensar em olhar, né, como que financia, quanto custa. Me conta assim, com a tua experiência assim na série, isso acontece mesmo? Realmente é comum esse erro, né? Porque eu considero isso um erro, você olhar a parte financeira, escolher primeiro o imóvel e depois de pensar como que vai financiar isso. Isso é normal hoje na série? Sim, é muito comum acontecer do cliente primeiro buscar o imóvel, fazer visita em imóveis, escolher a região e acabar deixando a parte do financiamento como um segundo plano, sendo que o ideal é começar primeiro pelo financiamento. Então, primeiro analisar a aprovação de crédito, analisar qual é a sua capacidade financeira, para depois ir de forma mais certeira no imóvel. Porque muitas vezes o que pode acabar acontecendo, né? O cliente ir buscar um imóvel que não se adequa à Uhum, capacidade de pagamento, tanto para mais quanto para menos. entendi. Então, o ideal é o cliente primeiro buscar o financiamento para depois ir buscar o imóvel. Tá, então vamos lá. Então a sequência, então, você está dizendo que é melhor a pessoa consultar um agente imobiliário, fazer uma simulação, fazer uma Sim. aprovação de um crédito primeiro, entender como é que está a tua vida financeira ali, para ver se cabe o valor da parcela, quanto que sai o quanto ela vai precisar financiar, para depois ir em busca do imóvel que ela quer comprar. É isso? Exatamente. O mais indicado é primeiro começar pelo financiamento, pela análise da parcela, valor possível de financiamento, pois dessa forma o cliente vai de forma mais certa, né? Com qual é a capacidade financeira, qual é Entendi. o valor do imóvel que ele pode buscar, qual é o valor da parcela que ele vai pagar ao longo desse financiamento. Então, o mais indicado realmente é começar pela parte financeira, pelo financiamento. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha aqui também para entender. Existe muito caso da pessoa escolher o imóvel, dar uma entrada lá, né, fazer uma proposta, depois, na hora de financiar, descobrir que ela não consegue financiar um imóvel? Sim, sim, acontece muitas vezes. O cliente escolheu o imóvel, na hora de fazer a aprovação no crédito, ou aconteceu uma reprovação, não conseguia aprovação desse financiamento, ou às vezes aprovar um valor do que a gente chama de uma parcela condicionada, uma parcela menor do que aquela que ele está buscando. Então, isso resultaria de que esse cliente teria que desembolsar uma entrada maior para a compra desse imóvel. Entendi. Novamente, errou porque deixou para ver essa parte depois. Deveria ter visto isso Sim, antes, para depois ir em busca do imóvel que cabe no bolso dele. É isso? exatamente, Ricardo. Legal. Daiane, olha só. São muitas as dúvidas que os nossos ouvintes têm. A gente elencou algumas perguntas aqui para você que a gente acredita que sejam as mais relevantes aí para quem está pensando em financiar, para quem está nessa jornada, tá? Vou começar pela primeira aqui, que eu acho que é uma dúvida recorrente dos nossos ouvintes.
Hoje a pessoa vai financiar imóvel, daí ela ouve falar da tabela saque e da tabela price. Vamos lá. Qual que é a diferença entre elas? Assim, o que, que muda de uma para outra? Tem uma que é melhor ou não tem nenhuma que é melhor? Explica para nós um pouco a diferença da tabela saque e da tabela price. Tá. Primeiramente, eu diria que não existe uma tabela ruim, não existe uma melhor e outra pior. O que tem que ser analisado nesse caso é o que o cliente está buscando naquele momento. Por que que eu digo isso? Eu vou colocar um exemplo da diferença da saque e da Uhum, price e como que isso ia influenciar da gente tentar entender o que que esse cliente está buscando naquele momento. tá. Então, por exemplo, a tabela saque, ela começa com uma parcela mais alta e essa parcela, ela vai sendo reduzida ao longo do financiamento. Então, Tá. saque é sistema de amortização constante. Então, constantemente, aquela parcela ela vai baixar mês a mês. Tá. E com isso, há também a redução desses juros. E na tabela saque, a redução desses juros é mais acelerado comparado à tabela price. Então, já na tabela price, o cliente começa pagando uma parcela mais baixa, então comparado a Uhum, saque, e o valor dessa parcela, ele é constante ao longo de todo esse financiamento. tá. Porém, a forma de amortização na Price, ela é muito mais lenta. No início desse financiamento na Price, o cliente praticamente vai pagando a maioria dessa parcela é destinada ao pagamento dos juros desse Uhum, financiamento. Então, se o cliente vai observar ali, ele vai fez o financiamento e vai fazer o acompanhamento ali pelo aplicativo da evolução desse saldo devedor dele. tá. Na tabela saque, essa redução é muito maior do que na tabela price. Então, na price, principalmente nos primeiros anos desse financiamento, essa redução vai ser muito mais devagar do que comparado a saque. Entendi. Então, essa é a diferença entre as duas. Resumo, na tabela saque, quem está financiando paga menos juros. Na Isso, tabela paga price menos. vai pagar mais. É isso? Exatamente. Perfeito. Porém, e por que que eu tô te dizendo que não tem uma melhor? Uhum, Porque tem clientes que ele não vai conseguir aprovar uma parcela da saque. entendi. Tem clientes ali que o valor do que ele pode comprometer do salário dele não vai atingir ali na tabela saque. Entendi. Então, esse cliente, a única forma dele financiar é com uma parcela mais baixa, que Tá, seria pela Price. Porém, esse cliente ele vai pagar mais juros ao longo do tempo na Price. entendi. Perfeito. Me diz uma coisa, vamos lá. Geralmente a pessoa ela vai financiar o imóvel e ela sempre vê a questão do valor da parcela, né? Só que esse negócio do valor da parcela não conta a história toda, né? Porque assim, às vezes a parcela vai ser menor, mas a pessoa vai ficar mais caro esse financiamento, é isso? Sim, exatamente. Então, muitas vezes o cliente acaba percebendo, né, acaba, focando mais no valor da parcela e acaba Tá, optando, se muitas vezes não tem uma assessoria, não tem conhecimento, acaba escolhendo o modo do teu financiamento pelo valor da parcela, mas isso não é o principal, né, tem que ser observado tá, como que vai ser a evolução depois da redução dessa dívida. Então, perfeito. somente observar o valor da parcela acaba sendo um erro. Acaba sendo um erro. Legal. É por isso que o saldo devedor, então, parece que a pessoa paga, paga, paga e não baixa nunca, né? A pessoa está sempre devendo o mesmo valor, é isso? Exatamente. Às vezes, essa redução, pelo fato de que maior parte do valor da parcela que esse cliente está Aham. pagando é destinado ao pagamento De dos juros? juros, e além dos juros, o cliente paga juros, 2 seguros, né, que é Tá, o seguro de vida, que é chamado MIP, seguro de tá, morte, invalidez permanente, e o seguro DFI, que é o seguro voltado ao imóvel, né, da tá. parte estrutural do imóvel, que é o seguro de danos Uhum. físicos ao imóvel, e o cliente ainda, na maioria dos financiamentos, paga a tarifa da administração. Sim, Então, são várias coisas que esse cliente paga nessa nessa parcela. parcela.
E uma Menos a dívida pequena dele. fatia uma pequena fatia é destinada realmente à redução do seu saldo devedor. Entendi. Paga, 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 mas não paga o que deve, só paga o que os juros do banco e seguro, é isso? Exatamente. Então é mais interessante mesmo a tabela saque, concorda? Isso, concordo plenamente que o mais interessante Perfeito. financeiramente, se o cliente tiver a opção de escolha, é Opte escolher pela a saque. tabela SAC. Tá. Me diz uma coisa, quando a gente fala de amortizar, tá? Então a pessoa foi lá, financiou. Não importa se foi na saque ou se foi na Price, ela financiou um valor e ela quer ir lá antecipar pagamentos. O que é mais vantagem para essa pessoa? Reduzir o valor da parcela ou ela ir lá e reduzir o prazo, pagar as últimas parcelas e quitar a quantidade de parcelas que tem no financiamento? Financeiramente, o que nós aconselhamos sempre é reduzir do prazo. Se for para o cliente, se o cliente me perguntar o que vale mais a pena financeiramente, é reduzir do prazo. E por que reduzir do prazo é melhor? Pelo fato de que essa parcela que esse cliente está antecipando, como se estivesse tirando lá das últimas parcelas, Uhum, essa parcela ele praticamente não paga os juros que compõem essa parcela, é um prazo que ele está antecipando, então ele não vai utilizar, ele tá, não vai pagar os 2 seguros e ele não vai pagar a tarifa de administração. Então o valor que ele vai pagar vai reduzir exatamente da dívida sim, dele, então consequentemente acaba valendo muito a pena muito a pena. financeiramente. Então, o que a pessoa pagaria ali, um exemplo, o que ele pagaria o valor de uma prestação, valor atual, Uhum, ele consegue reduzir lá do futuro 5, 10 prestações. Então, entendi. muitas vezes, essa amortização, essa antecipação do prazo vale muito mais a pena. Perfeito. Então, assim, para ficar claro para o nosso ouvinte, se você tem intenção de reduzir, de amortizar parte da tua dívida, coloca a energia em reduzir o prazo do seu financiamento. Você vai economizar muito mais do que se você reduzir o valor da parcela. A parcela vai continuar a mesma que você está pagando. Você reduz o prazo. Você deve menos parcelas lá no futuro. Perfeito? Me diz uma coisa, tanto na saque quanto na Price, a coisa da amortização funciona igual? Você paga, se você quitar prazo, você reduz juros também ou tem alguma diferença dessas tabelas? Eu diria que, em relação à comparação de amortização nas 2 tabelas, a saque acaba tendo um pouco mais de vantagem, da Tá, mesma forma, pelo fato de que essa liquidação, já na saque, já desde o início, é já é. maior comparado à Price. Entendi. Porém, eu gostaria de colocar aqui um exemplo para você de 2 cenários. Digamos que seja um cliente que financiou pela tabela saque, que nós já falamos que ele vai pagar menos juros ao longo prazo. E esse cliente que financiou pela tabela saque, ele vai pagar a prestação dele em dia sem fazer amortizações. Uhum, E já o segundo exemplo, outro cliente que eu vou colocar nessa comparação, ele fez pela tabela Price, que ele paga mais juros ao longo uhum, tempo, mas esse cliente que fez o financiamento pela tabela Price, ele fez amortizações. Então ele juntou ali recurso próprio, ele fez utilização de FGTS. E se for para fazer um comparativo entre esses dois, mesmo o cliente que financiou pela tabela Price, que paga mais juros ao longo uhum. tempo, como ele foi fazendo essas amortizações, ele acaba nessa corrida, digamos assim, ele acaba chegando antes nessa meta de pagar menos juros. Entendi. E por quê? Qual que é a conclusão disso tudo? O que em relação ao comparativo de amortização, falando das 2 tabelas, o que importa mais é fazer as amortizações do que propriamente dita fazer uma comparação entre saque e price, porque é praticamente a mesma coisa. Entendi. A redução vai ser a mesma nas 2 situações. Entendi. Então quer dizer assim que o importante é amortizar, né? O importante Isso. é, não importa o modelo que você pegou, saque ou price, amortizou, você está quitando juros, você está se livrando de dívida, é isso? Exatamente, porque se for para a gente então comparar as 2 ao longo prazo, a Uhum, saque é melhor. Só que se for para falar de amortização, as 2 têm a mesma vantagem entendi. no sentido de amortização. Entendi. O importante é isso, pessoal. Entender que o financiamento de imóvel, se você financiou em 20, em 30 anos, você não precisa esperar isso para quitar esse imóvel. Você pode quitar isso antes. E se você fizer essa redução focado no prazo, você vai ter um ganho financeiro. Sua economia vai ser muito maior. Tá, me diz uma coisa.
Hoje, o curitibano, né, ele financia mais utilizando tabela SAC ou tabela Price? Qual que é o perfil do curitibano na hora de fazer um financiamento de imóvel? Eu diria que tanto o curitibano e, na verdade, de modo geral, né, Ricardo? Uhum. Hoje, no modelo atual dos correspondentes, a gente pode atuar atendendo todo o país, Tá. né? É claro, a grande maioria dos clientes do nosso histórico de atendimentos é É aqui na região Curitiba? de Curitiba, mas eu diria para você que, de modo geral, as pessoas acabam observando os juros total pago, no financiamento e Sei. acabam optando sempre pela tabela SAC. Resumo, a tabela SAC é a melhor opção. Você Sim. só vai para Price se realmente você não tiver essa opção de utilizar a SAC, concorda? Na grande maioria dos casos, sim. Legal, isso é uma informação bem relevante, né? Porque às vezes isso não é explicado da forma correta e às vezes a pessoa acaba contratando um financiamento pela Price e vai acabar gastando mais, pagando mais juros. Me diz uma coisa assim, qual que é o erro mais comum que você vê as pessoas cometendo na hora de financiar um imóvel, né? A pessoa então tá lá, vai comprar um imóvel, qual que é o erro que fala assim, ó, esse é o erro que acontece bastante. Eu diria que um erro que as pessoas cometem é quando faz a aquisição desse financiamento e não faz amortizações quando tem essa possibilidade. Tá, E um exemplo que eu posso usar nessa situação é aquele cliente que ele é CLT, tem recolhimento de FGTS. O FGTS é um dinheiro que tem um rendimento muito pequeno, então deixa esse valor do FGTS parado ao invés de utilizar para fazer essas amortizações. entendi. A amortização com o FGTS é muito vantajosa. Então, um erro que eu diria que eu já vi alguns clientes cometerem Uhum. é não realizar a amortização desse financiamento com o FGTS tendo essa possibilidade. Resumo. Então, o erro que você mais percebe é que as pessoas não entendem que o financiamento não está encerrado quando você contrata ele e assina. Quer dizer, tem como você administrar esse financiamento ao longo dos anos para que você vá reduzindo os juros, vá pagando menos e esse imóvel acabe se tornando até mais barato no final das contas. É isso? Exatamente. Perfeito. Me diz uma coisa, vamos falar de algumas verdades rápidas aqui sobre financiamento bancário, né? Você já falou aqui que amortizar é sempre uma vantagem, né? Então, assim, se você for pensar para o cliente, a melhor estratégia hoje, na hora que ele financia o imóvel, é se ele pode amortizar, amortize a dívida, é isso? Exatamente. Então, se o cliente tem a possibilidade de fazer a amortização, é pagar esse financiamento antecipado. Eu sei que tem várias outras vertentes, várias outras opções, então a pessoa ela pode, ou fazer um investimento e pagar o financiamento em dia, mas principalmente aquele cliente que ele não investe, ele não faz nada em relação a investimentos Uhum. e acaba pagando esse financiamento no pagamento normal, por Sim, exemplo, contratou em 20 anos, pagar em 20 anos. O que o cliente pode fazer para não cometer erro é pagar antecipado. é antecipar. Esse você acha que Exatamente. é o grande pulo do gato aí, né? Sim. Tá, Leilane, para a gente encerrar, uma pergunta. Vamos lá, a pessoa hoje ela vai financiar um imóvel, certo? Tem todo um trâmite para ir lá, aprovar ficha, aprovar cadastro, vistoria desse imóvel. Aí é marcada a data dessa assinatura, tá? Uhum, Vamos lá. Quando que o vendedor recebe esse dinheiro, né? uhum. Ele recebe esse dinheiro na hora que o cliente assina lá o contrato com você, ou tem um prazo para ele receber esse dinheiro, ou tem algum trâmite? Como que funciona isso? Tem um prazo. Tá. Esse vendedor ele só vai receber, esse valor vai ser creditado na conta dele depois do registro do imóvel. Então, isso vai variar de região para região, Tá. mas eu diria ali que, em média, 35, 40 dias. Por que que acontece esse prazo? Que vai ser o prazo de assinar o contrato, emitir os impostos, registrar no cartório de registro de imóveis, e Uhum. só quando a gente entrega para o banco a matrícula registrada com alienação fiduciária, aí sim que o banco vai fazer a liberação do recurso desse financiamento na conta desse vendedor. Perfeito. Então, para ficar claro para o nosso ouvinte, funciona assim: quando o comprador assina o contrato de financiamento, o prazo médio para o vendedor receber é pelo menos de 35 a 40 dias, é isso? Exatamente. Legal. Bom, é isso, pessoal. A gente falou aqui um pouco sobre como fazer para financiar, quais são as melhores estratégias, qual o modelo que existe hoje. O importante disso tudo é você entender o seguinte: financiar um imóvel precisa de planejamento. E detalhe, esse planejamento ele é antes da assinatura da contratação e um planejamento para após você contratar esse financiamento e você administrar essas parcelas.
O ponto principal aqui é o seguinte: existe maneiras de você ter redução, pagar menos, amortizar, ter vantagens. Você não está preso nesse prazo. Você pode sim gerenciar esse seu financiamento para tornar a compra do seu imóvel muito mais vantajosa. Daiane, queria agradecer a tua participação, né? A primeira de muitas, Com tá? certeza. Com certeza a gente vai trazer muitos assuntos aqui referentes a financiamento, regras. A gente está numa jornada, acredito, aí, de redução de juros. Começou uma jornada aí, né? Um ciclo de redução de juros. Então a gente fica muito feliz de ter você no nosso podcast e se prepara porque a gente vai aí extrair muita informação tua aí no futuro, tá bom? Com certeza, estou disponível para isso. Muito obrigada pelo convite. Legal. Então é isso, pessoal. Para você que está fazendo um financiamento de imóvel, para você que tem o financiamento de imóvel já está pagando, existe maneiras de você ter vantagens na hora de você administrar essa dívida, ok? Segue a gente, curte o nosso podcast e compartilha com aquele amigo seu que tem um imóvel financiado ou está pensando em financiar e precisa entender certinho aonde ele está fazendo, o que ele está fazendo e fazer da maneira correta, ok? Até o próximo episódio.